Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Além túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. A questão da ressurreição é uma questão muito delicada de a gente abordar, porque a maioria das pessoas acham que Jesus levantou daquele túmulo com seu corpo e ascendeu o plano espiritual com seu corpo. E com certeza tem aquele material que o pessoal coloca nas costas para voar, que é tipo um aviãozinho pessoal. Ou seja, não tem isso, gente. Jesus, ele desmaterializa o corpo, e aí ele junta aquela energia da desmaterialização do corpo para ele manter seu perispírito possível de ser visto por mais um tempo, e ele então fica na terra por mais aqueles dias, até o dia do Pentecostes, trabalhando com os apóstolos, passando instruções para eles, passando informação para eles, aparecendo várias vezes para eles, mostrando que o túmulo estava vazio, que ele era Senhor da vida. Esse ressuscitar é o acordar no mundo espiritual e seguir para os caminhos iluminativos do Espírito, segundo a nossa necessidade evolutiva, segundo a nossa necessidade de crescimento espiritual. Todos nós temos essa necessidade de crescermos espiritualmente. Todos temos essa necessidade de nos aprimorarmos e de nos fortalecermos. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas às simples soluções que lhe é própria. Desde tempos imemoriais, que os rituais pós-morte têm adquirido as mais diferentes características, as mais diferentes situações. Certa vez, conversando com uma amiga nossa, que é do interior da Bahia, quando morria alguém, só assim, oba, vai ter festa. Aí a pessoa matava um porco bem gordo, matava uma novilha, e ali eles tinham então churrasco, bebida, e depois as pessoas iam mais bêbadas do que são para enterrar o defunto. E cantavam versos, uma série de situações. Em outras regiões, em outras situações, outros locais, as pessoas então choram desesperadamente os mortos. E nas épocas antigas, cada país, cada região, cada cultura, cada aldeia tinha lá seus ritos, e não eram dos melhores. Era de muitas das vezes automutilação, de autoagressão, de desespero porque aquela pessoa morreu. E Jesus veio trazer o túmulo vazio, mostrando para nós: não existe a morte. Existe uma transubstanciação do nosso corpo físico para o corpo espiritual. Ele desmaterializou o corpo dele e seguiu para o mundo dos espíritos. Nós que estamos aqui na Terra, precisamos então aprender a vivenciar, assim como Jesus, as bênçãos do amor, as bênçãos da luz, para nos melhorarmos, para nos aprimorarmos e construirmos o nosso mundo íntimo, de forma que tenhamos plena consciência da nossa vida e do nosso despertar no além-túmulo, em plena consciência das nossas responsabilidades frente à vida. Trabalhemos, pois, para entender que a vida é uma continuação eterna e que lá, assim como aqui, nós somos aquilo que fazemos de nós mesmos. Tenhamos, pois, fé e coragem para olharmos para nosso coração, pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas, mas também temos a coragem de mudar aquilo que se faz necessário e às vezes até urgente. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Todos nós estamos aqui para procurarmos trabalhar intimamente para o nosso fortalecimento, para trabalhar intimamente pela nossa melhoria, para trabalhar intimamente por novos ideais de amor, de paz e de fraternidade. Procuremos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, fazer com que nós tenhamos as devidas condições de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos e de edificar o amor e a paz em nossos corações. Porque as almas não vão ficar situadas em zonas de punição e expurgo.
elas vão passar pelos caminhos e as etapas necessárias ao processo evolutivo, ao processo de reparação dos erros e o processo de despertar para as realidades supremas da vida. Quem já assistiu o filme Nosso Lar, vê que André Luiz, apesar de ser uma pessoa muito oculta, era uma pessoa pouco afeita às orações, pouco afeita aos sentimentos de amor, pouco afeita, aliás, ao sentimento de amor dentro daquilo que a gente entende, né? Porque cada um tem o amor e não dá para medir. E ali, dentro desse conjunto de fatores e situações, nós vamos ver André Luiz, então, colocando ao longo da vida, ao longo da existência, no plano espiritual, a sua experiência. E o que ele mostra? Ele ficou 8 anos em região de sofrimento, depois ele começa a ver, e a oração dele foi bem simples: deve haver alguém muito superior para organizar tudo isso. Por que esse sofrimento? Por que essas dores? Por que esses lamentos? Deve existir alguém muito superior para organizar tudo isso. E a misericórdia divina então permite que Clarencio vá lá ampará-lo, buscá-lo e levá-lo para nosso lar, onde ali ele é então auxiliado, ajudado, ainda fica 2 anos naquele hospital, lamentando a sua morte, para depois começar a trabalhar como faxineiro, mesmo aqui na Terra sendo médico. Ou seja, no plano espiritual nós temos que ter um outro patamar de entendimento, um outro patamar de razão, um outro patamar de compreensão. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro, consagrado ao juízo final. Todos nós estamos aqui na Terra para passarmos a melhor parte do nosso tempo nos aprimorando e nos aperfeiçoando. Todos nós estamos aqui em uma pequena transição. Estar na Terra por 100 anos é menos de 1 segundo face à eternidade que temos pela frente. Por isso, nós não vamos ficar num sono indefinível até o derradeiro e consagrado juízo final. Porque o juízo final nós fazemos todo momento quando tomamos consciência dos nossos atos, quando paramos para repensar, não erraria mais nesse ponto, não erraria mais nesse outro ponto. Quando nós paramos para pensar que nós temos que agir de forma responsável e consciente para nos aprimorar, para nos melhorarmos e nos estabelecer como seres imortais, seres que sabem construir, com as forças do bem, do amor e da caridade, as luzes do amanhã, sempre refazente para todos nós. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Não temos mais o medo da morte, porque nem achamos que vamos ficar presos ao corpo dormindo e assistindo os vermes nos comer. Nós já entendemos que o espírito se desprende do corpo físico e segue para junto daqueles seus afins, onde encontrará a paz, a harmonia e a fraternidade em todos os corações que são a eles simpáticos. E aí, se nós formos bons o suficiente, estaremos nesse grupo. Se nós formos maus, cometemos muitos erros, vamos estar naqueles que nos são antipáticos, onde vamos estar no local extremamente desagradável e cheio de desafetos, cheio de rancor e ódio. Aprendamos, pois, hoje a construir uma manhã de luz, uma manhã de paz, para que nosso raciocínio sempre se eleve ao Pai na construção de um mundo melhor. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como nós estamos vivenciando o nosso hoje e como vivenciaremos o nosso amanhã? A ressurreição é vida infinita que deve palpitar em nossos corações. É vida, é trabalho, é júbilo, é criação na eternidade. Ou seja, a ressurreição que Paulo se refere não é simplesmente você sair do corpo e estar no plano espiritual. Você tem que sentir a vida palpitando em você. Você tem que sentir a vida segundo o Cristo, envolvendo-te e iluminando-te para a eternidade.
E a vida na eternidade é trabalho, é júbilo de servir ao Senhor, é criação na eternidade. É para ali, com a consciência desperta para o bem, que nós temos que chegar, que nós temos que partir. No momento da partida, temos que procurar rever todos os nossos atos, sim. Pedir perdão a Deus, sim. Mas lembrarmos, assim como Paulo de Tarso no deserto, eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Como qualificar a proteção daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Meu Pai obra o tempo todo e eu também, afirmou-nos Jesus. E nós, que já aprendemos a caminhar, a dar os primeiros passos na direção da eternidade, temos que saber construir, temos que saber edificar a paz e o amor em nossos corações a todos os instantes. O julgamento não é no minuto final, no instante que o mundo está se acabando, porque o mundo acabou e não tem mais sentido. Primeiramente, que o mundo jamais vai acabar. Mas o nosso julgamento, nós o fazemos no momento em que estamos fazendo a nossa transição, que nós estamos procurando nos aperfeiçoar, nos melhorar, para seguirmos o caminho redentor que a vida nos oferece. Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Todos os argumentos são bons, são úteis, são necessários ao processo de amadurecimento da alma. Mas a lógica, a simplicidade e a lógica que Kardec trouxe para nós, deixa claro como seguirmos e como caminharmos rumo ao Pai. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. Negar que a vida é estuante, que a vida é constante, que a vida palpita e brilha no plano espiritual, como espírito imortal, negar isso é negar o próprio Evangelho, porque Jesus mesmo disse que ele obra o tempo todo. E deixou-nos claro que Moisés e Elias veio até ali conversar com ele. E no Atos dos Apóstolos tem várias passagens da comunicação dos Espíritos com os homens. E é por isso que nós temos que procurar então compreender, raciocinando que o Evangelho é luz para nossas vidas, que o Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento. E, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Precisamos, então, procurar nos aprimorar. Precisamos, então, procurar nos elevar ao Pai, na construção de um mundo íntimo melhor, do mundo íntimo de paz, de harmonia e de fraternidade. Precisamos aprender a sermos empreendedores do amor, empreendedores da paz, empreendedores das leis que regem nossas vidas, que nos impulsionam para Deus. Jesus, o sublime instrutor da humanidade, nos convida ao trabalho íntimo de refazimento das nossas forças. E para refazermos as nossas forças, precisamos, então, saber construir intimamente as forças do amor, entendendo o Evangelho do Cristo. Somos almas em função de aperfeiçoamento. E o além-túmulo, nós encontraremos exatamente quem somos. Ninguém ficará dormindo, senão pela preguiça, pela inércia, pela má vontade. Mas todos teremos que seguir o laborioso processo de autoeducação e de autoaperfeiçoamento, até que um dia nos encontremos felizes em planetas mais felizes. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Aprendamos, pois, meus irmãos, a seguir assim como Jesus nos ensinou. Tudo na vida é transformação.
Tudo na vida é edificação do bem. Em todos os momentos nós precisamos edificar o bem. Em todos os momentos nós precisamos trabalhar para que em nosso íntimo as luzes do bem frutesçam eternamente. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que ajudarão a você a iluminar seus caminhos com conhecimentos e alto nível de espiritualização. E espiritualizar-se faz necessário para crescermos, para nos aproximarmos de Deus, para estarmos melhores e, principalmente, para construirmos um mundo melhor.